Louvamos a Deus por ter o Senhor como nossa inspiração, amém? Como a nossa fonte de justiça. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos continuar discorrendo ainda no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós demos início a esse livro e nessa noite estaremos dando continuidade, discorrendo por esse texto, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Nós não vamos precisar ler todo o capítulo, mas até o verso de número 10. Amém? Então, você que está com a sua Bíblia aberta, eu vou estar lendo o primeiro versículo, a igreja o segundo, e assim sucessivamente, para que todos possam acompanhar a leitura em nome de Jesus. Ora, a serpente era a mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comas de nenhum fruto das árvores do jardim. Toda igreja, número 2. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir-se. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Versículo 11 ainda. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Até aqui, igreja, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus, por ter essa rica oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de estarmos atentos à Tua palavra, e que Teu Espírito Santo fale, Senhor, aos nossos corações, de forma que venhamos entender o verdadeiro propósito que Tu tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos puderem ficar com a Bíblia aberta, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos trabalhando aquela temática que nós iniciamos no último domingo. O pecado, ele quer do homem, mas o Senhor levanta o caído. O Senhor é soberano, poderoso para vencer o pecado. Então, dentro desse pensamento, eu quero discorrer sobre o livro de Gênesis, para que possamos aqui extrair para as nossas vidas uma palavra que nos ajude a vencer o pecado, a derrotar o elemento perturbador de nossas vidas. Nós estudamos, irmãos, e discorremos pelo livro de Gênesis as causas que levaram o homem a cair, a perder a harmonia com Deus, o contato. E agora nós vamos, irmãos, se aprofundar aqui e entender como isso acontece. E aí eu quero aplicar para as nossas vidas espirituais, para que possamos estar firmes no Senhor, amém? Que possamos estar inabaláveis,
na presença do Senhor. O diabo, irmãos, ele sempre vai exigir que você não seja o que Deus deseja para a sua vida. Deus sempre tem algo para as nossas vidas. Deus sempre pensa algo sobre nós. E Ele tem uma forma de tratar com cada um. Ele tem o melhor para oferecer a mim e a você. Amém? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos entender que Deus dá o melhor para Adão e Eva, dá um jardim com pastos verdejantes, para que eles pudessem ali descansar no Senhor, para que ele pudesse ali se deleitar no Senhor. Então isso nos remete a que Deus sempre dá o melhor para os seus. E Deus sempre tem se inclinado, irmãos, para dar o melhor para mim e para você. E quando o inimigo sabe, irmãos, que Deus quer dar o melhor, ele entra em cena para desfazer tudo o que o Senhor tem de melhor para nos dar. E tudo começa com uma conversa. O livro de Gênesis, ele vai trazer a origem desse conflito humano que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, até a volta de Cristo. Uma conversa com o diabo, irmãos, aqui é um começo de uma grande tragédia, de um grande tsunami para a humanidade. Pois aqui começa a dar brecha, abrir um caminho para que o inimigo comece a trabalhar na vida de Eva e Adão, que representam ali naquele momento a humanidade que viria depois. Essa conversa que Eva começa a ter com a serpente é como abrir-lhe uma larga porta. É como se o inimigo ele começasse a aproveitar daquela rica oportunidade que Eva estava abrindo para o inimigo. Uma simples mensagem, irmãos, do inimigo, ela provoca um grande desastre na vida das pessoas. Uma simples mensagem, como não quer nada, o inimigo ele começa com uma mensagem sutil, como não quer nada. E quando nós olhamos, irmãos, para as nossas vidas, nós vamos ver muitas mensagens sutis que vêm à nossa mente, penetram em nossa mente e reproduz um comportamento reprovado por Deus. Às vezes uma simples mensagem que não quer dizer nada no WhatsApp já destruiu centenas de casamentos. Uma simples conversa fora do propósito de Deus já desviou centenas de pessoas que viviam em harmonia com Deus. A aplicação, irmãos, que eu faço aqui, introdutória nessa noite, é: cuidado com o que chega em tua mente. Devemos ter o cuidado do que chega em nossa mente, porque vai reproduzir o nosso comportamento. Na psicologia, a gente aprende que a tríade da psicologia que a gente vivencia todos os dias: eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, nós vamos viver sempre esses três aspectos: eu sinto, eu penso, eu logo me comporto. Alguém, irmãos, fez uma comparação do pecado como o rio Amazonas, que começa com partes que uma criança passa pela água de tão rasa, e aí ela vai se estendendo a ponto de que ninguém pode ultrapassar mais o rio, de tão profundo que ele já está. A mesma coisa é a extensão do pecado. Ele começa de forma sutil e se enraiza, e começa uma extensão na vida da pessoa para um grande abismo. Eva jamais poderia imaginar, irmãos, que aquela simples e amistosa conversa com a serpente pudesse desenrolar numa maior tragédia humana. Ela subestimou o poder do tentador ao abrir o seu coração para ele. O grande problema é que as pessoas, elas abrem o coração, irmãos, para aquelas vozes diabólicas, achando que nada vai acontecer, é apenas uma oportunidade de ouvir. E aí, quando menos se espera,
a pessoa já está envolvida com essa conversa. E eu quero fazer algumas aplicações, irmãos, dentro desse texto, para nossa edificação. Não podemos deixar a nossa mente ser alimentada por palavras desviadas da vontade de Deus. Jamais podemos, irmãos, abrir mão da nossa mente das verdades que estão internalizadas em nós. Não podemos deixar a nossa mente, irmãos, ser aberta para palavras estranhas que não venham de Deus. A conversa se inicia simples como uma sugestão. O inimigo começa a dar uma sugestão a Eva. E como as sugestões, irmãos, elas sempre facilitam o caminho, ela torna o caminho mais curto, mais fácil, para as pessoas conseguirem seu objetivo. As sugestões, quando ela vem do diabo, ela vem nesse propósito que a gente consiga, sem grandes esforços, sem grandes trabalho. Imagina comigo, irmãos, para o ladrão é mais fácil trabalhar pesado e conseguir as coisas a longo prazo, ou roubar adquirindo com facilidade em tempo rápido. Com certeza, para o ladrão, ele vai escolher o caminho mais rápido, roubar. É mais fácil para ele. Imagine agora, irmãos, alguém que não gosta de estudar. E aí você pergunta para ela, é melhor se sacrificar gastando tempo, estudando para responder uma prova, ou pegar o gabarito pronto, sem nenhum esforço? Com certeza, para essa pessoa que não quer se esforçar, ela vai querer as coisas fácil, sem nenhum esforço. É os atalhos que são sugeridos para as pessoas que não querem encontrar o caminho correto. Imagine também, irmãos, para um casal de namorado, se é mais fácil ele estar em lugares onde ele está próximo de pessoas, sendo monitorados, ter paciência de esperar até que chegue o momento certo de se casar, com toda a estrutura, se preservando, ou o casal ele prefere ir para lugares onde ninguém está vendo, onde eles estão a sós, com toda a liberdade, se deleitando ali em seus desejos, alimentando a sexualidade precoce para aquele momento inadequado. Com certeza a tendência é eles escolher o melhor lugar de privacidade. Esses são os caminhos sugeridos, igreja, em que o mundo oferece para as pessoas que não querem seguir a voz de Deus. A conversa, ela parte de uma sugestão e agora começa com um argumento. Agora, o diabo, agora ele começa a colocar as suas unhas de fora, agora ele começa a sair de uma simples conversa, de uma simples sugestão, e agora passa a tentar convencer. Todo argumento, irmãos, tem que estar baseado numa fonte confiável. Amém? Imagine se um pedreiro chega para você e diz, pode levantar uma parede aqui, sem coluna, que não vai cair. E aí você vai confiar naquele profissional, sem saber se de fato isso procede, apenas porque ele está dizendo, e muitas vezes você vai confiar. E o argumento, muitas vezes, daquela pessoa é, olha, pode confiar em mim, nenhuma casa caiu até agora, sempre construímos assim, e aquelas palavras de argumentação começam a convencer. E aí, quando a pessoa às vezes consulta um engenheiro, diz, isso procede, e muitas vezes o engenheiro vai dizer, não, tem que ter coluna para sustentar o peso.
A grande questão, irmãos, é que Eva não confrontou a fonte. Ela simplesmente absorveu a conversa do inimigo e ela não questionou. Ela deixou-se levar pelas argumentações sem fonte confiável. E eu quero dizer, irmãos, a fonte mais confiável que temos, ela vem do Senhor, amém? A fonte mais de verdade, mais que podemos confiar, é a fonte que vem do Senhor, porque ela não engana, ela não mente, ela é a verdade. Louvado seja Deus. Será que Eva não poderia questionar, como muitas vezes nós questionamos, mas será que nenhuma casa caiu dessa forma? Era para que Eva perguntasse a Deus o que ele achava daquela conversa. Eva não confrontou a fonte da dúvida. O seu discurso, irmãos, aqui, o diabo dialogando com Eva, é de incredulidade. Ele não acredita no que Deus diz. Nesta conversa não sai nada de que Deus é correto, de que Deus é verdadeiro, de que Deus é justo, de que Ele é a verdade, não sai nada. A conversa aqui é negar a verdade do Senhor. A conversa aqui, irmãos, é desviar a conversa do Senhor que foi colocada no coração de Eva. O diabo sempre vai desviar, irmãos, as verdades dos nossos corações, amém? Deus diz que é verdade, o diabo vem e diz que é mentira. Deus fala para nós, olha, o caminho é este, e o diabo mostra outros caminhos. Ou seja, ele sempre vai nos confrontar, nos desviar do verdadeiro propósito que o Senhor tem para nós. Ele aplica uma falsa ideia de que Deus está sujeito a como pensamos, ao nosso pensamento. Ele coloca, irmãos, na cabeça de Eva como se Eva tivesse o poder de decidir o que era melhor para ela. Quando nós vamos para Isaías 55, do verso 8 ao 10, nós vamos ver a seguinte, irmãos, expressão aqui pelo profeta Isaías, confrontando o que o inimigo está dizendo aqui para Eva. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Deus está dizendo, irmãos, que o pensamento dele é superior ao nosso. O nosso pensamento é falho, o nosso pensamento é pequeno, é limitado, mas o pensamento do Senhor é soberano, amém? Ele pensa no que é melhor para mim e para você. Ele pensa, irmãos, de uma forma que não entendemos às vezes, mas o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Por isso que muitas pessoas, irmãos, estão seguindo o seu próprio coração. Pessoas que estão dizendo, olha, é o meu jeito, eu sigo o meu coração. Não importa o que as pessoas digam. Não importa o que Deus pense, o que importa é que eu penso assim. Achando que Deus está aprovando tudo o que se pensa. É a nova era, conforme está na cabeça, no coração, o que importa é ser feliz. Essa é a filosofia que o diabo está promovendo na vida das pessoas. O que importa é ser feliz. Antigamente, irmãos, nós tínhamos os filósofos que influenciavam massas de pessoas. Sócrates, Platão,
e outros. Sabe quem são os influenciadores da atualidade? São os influenciadores digitais, os YouTubes, pessoas que não têm nada de Deus, não têm verdade de Deus, estão promovendo filosofias que estão sendo absorvidas pelas pessoas. O que importa é o que eu penso ao meu respeito e não o que Deus pensa ao meu respeito. Deus, irmãos, Ele sabe o que pensa ao nosso respeito, amém? Nós não sabemos. Muitas vezes nós nem sabemos o que queremos da vida. Mas Deus sabe qual é o melhor caminho para as nossas vidas, o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. E o que importa é o que Ele pense de nós. Amém? João disse que Ele cresça e eu diminua. Aleluias. Porque Ele merece todo o controle de nossas vidas. O diabo, ele alienou Eva com uma interrogação sutil. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? A incredulidade, irmãos, vem da dúvida que abriu a possibilidade de Deus não ser digno de confiança. A dúvida, ela surge da incredulidade. A pergunta foi um ataque direto à fidelidade da palavra de Deus. E isso nos ensina que sempre que os homens colocam em dúvida a integridade da palavra de Deus, estão seguindo as mesmas filosofias da serpente mortal, do inimigo de nossas almas. A serpente perguntou a Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus já havia dito, igreja, se você prestou atenção na leitura do texto, de toda a árvore do jardim comerdes livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerdes. Tinha um não do Senhor aqui. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo pega esse conceito e ele amplia, porque ele é especialista em desviar a palavra de Deus. Ele amplia a única proibição e abre para que tudo seja permitido. E ele reduz a existência as permissões. Ele colocou um não onde Deus havia dado um sim. Ele começa a inverter a palavra de Deus, transformando a bondade generosa de Deus em um limite cruel. E não foi isso que Deus disse para Eva. Deus disse: olha, de todas as árvores você é livre, mas existe uma que você não pode comer. Então ele não colocou uma restrição em todas as árvores. Ele disse apenas uma. E aí o diabo confunde o juízo de Eva e faz um trocadilho e diz que aquela podia, aquela que Deus disse não, ela podia comer. Irmãos, a pergunta que a gente faz ao texto: por que Deus colocou Eva e Adão ali sabendo que eles iam pecar? Se sabia que tinha uma árvore ali uma árvore tentadora que ia influenciar eles a se desviar, por que Deus colocou os dois ali no jardim? Ou colocou aquela árvore ali do bem e do mal? A mesma coisa não poderíamos fazer porque o pai de vocês colocaram vocês para estudar. Por que não ensinaram vocês em casa? Porque vocês teriam que assumir responsabilidade, vocês teriam que ir para a escola para aprender o que é certo, o que é errado, o que é educação. Deus colocou eles ali, irmãos, para que eles desenvolvessem a responsabilidade de obediência ou não obedecer ao Senhor. E o que me chama a atenção no Deus que nós servimos, irmãos, é que Ele não é um Deus ditador, amém?
Ele não usa da sua força. Ninguém aqui veio para a igreja amarrado numa corrente. Veio? Não. Você veio pela espontânea vontade, pela consciência de que você está no melhor lugar. Deus não vai pegar ninguém, irmãos, pode ter certeza, e amarrar uma corrente, você vai vir a pulso para a igreja. Ele pode até criar meios que a pessoa tenha consciência de que ela tem, mas ele não vai pegar a pessoa e trazer a força. Deus não colocou uma corrente em Eva e em Adão para dizer, olha, feito um pitbull, né, que as pessoas amarram numa corrente e dizem, você só pode ir até ali, né? Deus deu livre arbítrio para que eles usufruíssem do ambiente. Toda sociedade, irmãos, que não se espelha em parâmetros de disciplina de Deus está destinado a ser destruída. Deus é um Deus organizado, irmãos, e na vida temos que ter parâmetros para nos guiar. Tem que ter disciplina, senão as pessoas fazem o que querem. Imagine se não existisse um sinal vermelho para as pessoas entenderem que é necessário parar ali, para que os outros passem. Você já imaginou a bagunça que seria? Né? Aí você queria passar, o outro também queria passar, e no final ninguém passava. Mas para que tem, irmãos? Para que as pessoas tenham organização. Para que as pessoas saibam entender o espaço do outro, a entender que tem limites. Você já imaginou se não tivesse um sinal de velocidade? Mesmo ainda tendo, as pessoas, né, brilhoso, passa voando, né? Eu estava até assistindo uma reportagem agora, disse que está se alastrando acidente de trânsito nos sinais. As pessoas passam acima da velocidade e estão atropelando pessoas. Pessoas estão morrendo nos centros urbanos. Falta de limite. As pessoas passam do limite permitido. Isso chama-se abusar da vida, correr o risco. Você já imaginou se na praia não tivesse uma placa dizendo, olha, você não pode passar dali? E mesmo assim as pessoas ainda desobedecem e passam do limite. E para Adão e Eva, irmãos, tinha um limite. Amém? Para nós também não mudou, temos um limite. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo está dizendo o seguinte, o pecado está aí à minha frente, à minha disposição, mas não me convém, porque sou lavado, remido pelo sangue de Cristo. O pecado não me adoece, ele não me contamina, porque eu fui lavado. Mas o fato é que o pecado está à disposição das pessoas. Mas Deus colocou em nosso coração um limite. Segunda coisa, não mude as palavras de Deus para o seu bem-estar. Nessa lógica de o que importa é eu sou feliz, as pessoas estão atropelando a palavra de Deus. As pessoas estão pisando em cima da palavra de Deus. Elas estão rasgando a palavra de Deus. Eva acrescentou o que Deus não havia dito e amenizou a sentença de que Deus tinha dado. Deus disse, se comer, vai morrer. E ela leva para o outro lado, que não ia chegar a um nível tão grosseiro. Isto é, ela desviou a palavra de Deus, colocando na boca de Deus o que ele não havia falado. Tem muitas pessoas falando o que Deus não está falando. Tem muitas pessoas, irmãos, falando o que Deus nunca disse. E colocando isso em prática em sua vida, dizendo que foi Deus que disse. Eva deixou de fora a palavra livremente. Todas as árvores, menos umas, estavam livres para ser usufruídas. E acrescentou, nem tocareis nele, ou seja, Deus não mencionou em nenhum momento que essas árvores que estavam livremente, que não era para ser tocada. Ele disse apenas uma, do bem e do mal. Nem sequer ela mencionou se Deus realmente disse isso. Por fim, ela disse, para que não morrais, ideia de possibilidade
Deus não trabalha com possibilidade, Deus trabalha com certeza. Deus disse, certamente morrerás. Afirmação, certeza, amém. Assim, ela subtraiu elementos da palavra de Deus e acrescentou coisas à palavra. Irmãos, a palavra de Deus não precisa ser acrescentada mais nada, amém? Ela só precisa ser seguida. Ela já é suficiente para falar aos nossos corações. Ela mudou a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos, quando nós agimos como pensamos, sem consultar a Deus. Isso é muito perigoso. Isso pode nos levar a experimentar sequelas irreparáveis. Eva foi se aconselhar, irmãos, logo com quem? Com o diabo. Quando ela entra naquele espaço de dialogar com a serpente, ela passa a ser aconselhada. A respeito da palavra de Deus, o que o diabo entendia, irmãos, naquele momento? Qual era a fonte de Deus que ele tinha para aconselhar Eva? A fonte do diabo é a fonte podre. Na verdade, irmãos, Eva estava se apropriando da mentira, porque ele é o pai da mentira. E a minha pergunta que eu faço, cuidado com quem você se aconselha, amém? Tem muitas pessoas buscando conselhos nesse mundo digital de todas as formas, e estão confundindo com a voz de Deus. Tudo pode, o que vale é ser feliz, o que vale é viver a vida. Se Deus está dizendo que Ele é o único caminho, irmãos, é porque só existe um único caminho. Então não adianta apresentar outros caminhos, porque não vai dar certo. Vai levar para outros lugares de morte. Terceira coisa, não rejeite o não de Deus. Amém? Eva precisava se apropriar disso. Deus disse, não, desta árvore não comereis. Mas às vezes o ser humano é tão insistente, irmãos, nos seus objetivos, que às vezes Deus fala, parece que não tem tanto efeito. Quantas palavras de livramento o Senhor colocou em nosso coração e muitas vezes a gente se distraiu. E às vezes a gente acabou tomando decisões que nos trouxe grandes sequelas. A serpente disse a Eva, é certo que não morrereis. Ele troca o não de Deus pelo sim. A verdade da serpente, irmãos, ela está baseada a uma promessa. Ausências de limite. Essa é a promessa do diabo na vida das pessoas. Vivam sem limites. Façam o que der na cabeça. Matem, roubem, adulterem, se prostituem, se invejem, fique com raiva. Diz que Deus não é íntegro e nem a sua palavra é confiável. O não de Deus, irmãos, para Jonas, quando Jonas desobedece a Deus e é jogado no mar, aquele não, irmãos, não foi para destruir Jonas, o profeta Jonas, foi para salvar a sua vida. Se o peixe não engole Jonas, ele tinha morrido afogado no meio daquela tempestade, daquela dimensão de rio. E quando ele é engolido, na verdade, Deus estava dando um livramento para Jonas. O não que parecia um castigo de Deus, na verdade, era um livramento. E muitas vezes, irmãos, isso reflete em nossas vidas. Muitas vezes o não de Deus é um livramento no futuro. É um livramento de morte, de uma grande perturbação, de uma grande mazela que vai se levantar. E aí Deus, ele tem essa misericórdia, essa bondade de nos advertir, dizendo, não vá, não aceite, não faça. Quantos filhos, irmãos, poderiam estar numa situação confortável se obedecesse ao Senhor?
O não de Deus é para aprendermos que não podemos aceitar tudo. Nem tudo nos convém. Ele também é livramento de morte para as nossas vidas. O não de Deus é também livramento de morte para as nossas vidas. Quarta coisa, vomite o pecado. Toda vez o inimigo vai tentar colocar esse prato para a gente saborear, para a gente sentir o gosto. Se Eva, irmãos, ela tivesse se firmado ali naquele momento, ela tinha vomitado o prato do diabo. Mas o prato ficou agradável para Eva. Ela achou agradável aos seus olhos e ao seu paladar. Não pense que o diabo vai lhe dar um limão, irmãos, para azedar a sua boca. Ele vai dar algo doce. Porque por trás dessa doçura está o inferno. Eva não deveria estar ali, irmãos, naquele lugar, conversando com a serpente. Tinha tantos lugares saudáveis, entre tantas árvores, só tinha uma que ela não poderia estar. Ela poderia estar usufruindo das outras árvores. Mas ela foi exatamente para o lugar que ela não deveria estar. Irmãos, tem tanta coisa para a gente usufruir de forma saudável, de forma que a gente renova as nossas forças, que a gente cresce, amadurece, e muitas vezes a gente vai buscar pasto nos porcos. O filho pródigo, o texto que foi lido, o filho pródigo vai buscar alimentação de lavagem, onde os porcos comiam. Poderiam estar perto do pai, usufruindo da sua bondade, dos seus bens, das suas bonanças, e ele foi exatamente buscar alimento onde não deveria estar. Tem muitas pessoas, irmãos, indo buscar alimentos aonde não deveriam ir. O verdadeiro alimento que nos fortalece e nos livra do pecado é a sua palavra, amém? O pecado é uma farsa. Ele promete vida e dá morte. Ele promete águas cristalinas e dá água de fossa. Promete pastos verdejantes e dá terra seca. Eu me lembro, irmãos, que toda vez que eu tenho a oportunidade de ir ao médico, a primeira coisa que eles me perguntam é qual é um remédio que você tem alergia. E eu tenho dipirona. Não entra, não desce, não tem jeito. Eu passo mal, dá tudo que não presta. E quando a gente, irmãos, sente aquele gosto ruim, a gente dá logo vontade de vomitar. Rejeição total. Quando a gente aplica isso na nossa vida espiritual, irmãos, o pecado às vezes tem que ser com gosto de pirona. A gente jamais pode engolir, ingerir. Quinta coisa, não deixa a ingratidão azedar o teu coração. Irmãos, o que foi que Deus fez com Eva e Adão? Deu uma fazenda, não, deu o melhor que um ser humano podia usufruir. Não precisava trabalhar, não precisava suar, a mulher não precisava sofrer com dores de partos. Veja o sofrimento da mulher hoje, irmãos. É uma luta espiritual, né? Você vê que naquela época a mulher não tinha, irmãos, essas mazelas. A mulher tinha saúde, ela usufruía do jardim, ela não se preocupava, não precisava de maquiagem para dar uma levantada, não precisava de nada, ela tinha tudo o melhor. Aí o pecado vem e estraga tudo, irmãos. Veja a luta da mulher. Corre contra o tempo. Quando tem filho, ela não sabe se cuida do filho, se trabalha, é uma luta. Deus foi muito bondoso. E eles precisavam ser gratos a Deus. Já que o Senhor estava lhe dando todos aqueles benefícios, aquela confiança. E aí o que acontece? Eles deixam a ingratidão entrar, como se Deus não fez nada por eles, como se Deus não fosse nada por eles. E o diabo conseguiu plantar no coração de Eva a ingratidão e a insatisfação.
E aí, irmãos, olhe comigo agora, se a humanidade ela não está enraizada nesses sentimentos, as pessoas só vivem insatisfeitas, amarguradas, ingratas, nada na vida presta, nada da vida é bom, tudo é uma desgraça, tudo é doença, tudo é luta, tudo Veja o sentimento que Deus, irmãos, está colocando na vida das pessoas. A ansiedade é o mal do século, praticamente todo mundo hoje está ansioso. Sabe por quê, irmãos? Falta entender que a nossa alegria vem do Senhor. A nossa fonte vem do Senhor. A nossa satisfação vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa força vem dEle. Aleluia. Enquanto não entendermos isso, nós vamos morrer amargando, reclamando. Aí você pode ter o melhor carro, a melhor casa, isso nunca vai ser suficiente para a tua vida. Sempre vai faltar alguma coisa. O marido não presta, a mulher não... Tudo tem que ter um defeito, tudo tem que ter uma insatisfação. Eu quero dizer, irmãos, que Deus é a nossa fonte de satisfação. O fato de termos a vida já é algo para sermos gratos até a morte. Eva, irmãos, e Adão havia sido criado à imagem e semelhança de Deus e colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão com Deus, e mesmo assim se sentiram infelizes. Tinha que ter uma coisinha a mais para dar uma pimentada. As outras árvores não era suficiente, né? Parece que tinha que ter alguma coisa para dar uma levantada na vida, porque parece que aquela vida não era suficiente. Uma vida amarga substituiu o lugar da gratidão. A verdade de Deus foi trocada pela dúvida. A palavra de Deus foi abandonada por uma sugestão do diabo. Quantas pessoas, irmãos, deixaram de lado um projeto tão lindo que Deus tinha para aquela pessoa, para se aproximar de uma sugestão diabólica? Quantas pessoas eu conheço, igreja, você conhece, que hoje estão na lama, porque rejeitaram o melhor de Deus para a sua vida. Essa é a história da maior tragédia da humanidade. O pecado que invade o coração e a mente das pessoas e deixam elas amargas, insatisfeitas, ignorantes. Entendemos a causa e como se deu a maior tragédia da vida humana. No livro de Gênesis, ele é um livro que nos dá essa rica oportunidade de entendermos porque passamos por dias tão difíceis. E agora nós olhamos os sintomas resultantes de tudo isso que apresentamos até aqui no capítulo 3. O pecado, irmãos, como uma doença contagiosa, atingiu todo o nosso ser racional, emoção e vontade. Lembra quando eu disse que tudo o que pensamos, sentimos, e tudo o que sentimos, nos comportamos. E aí o pecado, ele se apropria disso e passamos a nos comportar pelo veneno mortal que é colocado na veia das pessoas, levando até a morte. Mas louvado seja Deus, irmãos, que temos um Cristo, amém, que morreu na cruz, que veio de uma mulher para esmagar essa serpente que é o diabo, para destruir o pecado e tirarmos eu e você da escravidão do pecado e colocar de novo na luz, tirar das trevas e colocar na luz, porque o Senhor é poderoso e faz infinitamente mais em nossas vidas, amém? E eu vou ficando por aqui. Na próxima oportunidade nós vamos
concluir discorrendo por esse capítulo 3 de Gênesis, que tem muita coisa para nos ensinar. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Enquanto eu oro por você, eu convido o grupo de louvor. Pai, nessa noite, Jesus, obrigado pela Tua palavra que provoca mudanças em nosso comportamento. Obrigado pela Tua palavra que o Senhor invade as nossas mentes e nos fazem esvaziar de tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. E precisamos estar apoiados, fortalecidos na Tua palavra. Tem muitas árvores, Senhor, que nos estimula, Senhor, a chegar perto. Mas o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dá graça e é maior do que o prato do inimigo. E nessa noite eu te peço por cada família, Senhor, que está aqui representada, dá graça, dá força, sustenta, Senhor, e que cada família possa, Senhor, ser fortalecida, não no mundo, mas no Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.